texto de hoje fala sobre Naamã, o leproso, né? A cura de Naamã. Naamã é curado, e sabemos que esta cura, ela não tem apenas esse aspecto físico, mas sabemos que representa muito mais do que isso. Ele foi transformado espiritualmente, e também aquela mensagem, a mensagem de salvação, a mensagem de que há um Deus em Israel, ela foi propagada em lugares diferentes. E nós percebemos que Naamã, então, ele é curado, e Naamã recebe como se um ministério, né? Um ministério. Uma curiosidade aqui: o nome do profeta Elias é citado 29 vezes no Novo Testamento. Não me pergunta onde agora, que vai demorar, né? E eu não anotei. Sabe quantas vezes o nome de Eliseu aparece no Novo Testamento? Uma vez. E essa uma vez está em Lucas 4, 27. E diz: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Logo olhando assim, né, uma curiosidade: como nós temos estudado Eliseu, nós temos visto tantos milagres, né, realizados por ele. Era de se esperar que ele era um grande homem que curava muitos enfermos e dava vista aos cegos, né? E aqui Jesus está dizendo que Eliseu curou apenas um. Deus assim o quis. É um tema sempre oportuno lembrarmos que as curas, tanto de Jesus como as que aconteceram no Antigo Testamento, elas sempre tinham esse papel especial, né? Como as guerras vencidas, de mostrar o poder de Deus, não apenas para que aquela pessoa fosse curada. E a gente sempre relata que próprio Jesus, por exemplo, no tanque de Betesda, cura uma pessoa, enquanto que o lugar estava cheio de enfermos. Mas eu quero ainda pensar um pouco nesse texto, porque a gente percebe que Naamã era um gentil, comandante de um exército inimigo, e ele é citado aqui e provoca a ira das pessoas na sinagoga. Voltando aqui um pouquinho, nós lemos o 27, voltando para frente, né? Indo um pouquinho para frente, o texto de Lucas 4 diz: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Então, essa mensagem de Jesus provocou uma ira tão grande, dizer que o Deus de Israel curou um homem gentil, um inimigo que havia raptado, né, meninas israelitas, um homem leproso que deveria ser colocado em isolamento. E assim é o pensamento desses religiosos, não admitir a cura de Naamã. Nós temos muita dificuldade de perdoar as pessoas, de amar o nosso inimigo, e não precisa ser por muito, né? Por pouco. E eu fico pensando quanto falta no nosso coração esse amor para com esse que é contra, para com esse que é lá do mundo, o quanto nós estamos preparados para isso. Essa semana, não sei quantos viram, aquele casal que perdeu a filha adolescente lá em Uberaba, gravou uma entrevista. E uma das coisas que a mãe falou, que ela está muito triste porque ela perde uma filha adolescente, e
aquele outro adolescente que matou, no máximo vai ficar 3 anos num lugar lá recolhido e depois vai levar a vida dele normal, né? E os irmãos devem saber que aquele casal é da igreja presbiteriana de Uberaba. E eu fico pensando, né? Essa mulher perdoar quem matou a filha dela, tratar com amor, né? Então, como é difícil certas coisas, como eu acabei de dizer, né? Às vezes a gente não perdoa uma coisa tão pequenininha que alguém fez contra nós. Como perdoar algo tão grande? E essa é a realidade que Jesus está combatendo. Essas pessoas queriam, digamos assim, matar Jesus, jogar ele no precipício lá, porque ele estava pregando um Deus da graça, um Deus que perdoou, um Deus que curou o Naamã. Então só aparece uma vez, mas essa uma vez ela tem uma representação aqui muito importante. Aqui outra curiosidade, né? Sabemos que Jesus morreu pelas mãos dos homens, mas aqui não era a hora. Passando por entre eles, retirou-se. Jesus, ele não foi levado à cruz porque ele não tinha forças e poder. Ele se entregou à morte. Era chegada a hora. Aqui não era a hora. Então é isso, a experiência de Naamã com Eliseu ilustra para nós a obra da graça de Deus ao salvar os pecadores perdidos. E esses podem vir de Israel, podem vir de Itapeva, da China, da Coreia do Norte, de onde for. Deus da graça, Ele salva quem Ele muito bem entende. Não é pela obra, não é por aquilo que aquela pessoa representa, mas é por Deus demonstrar a sua graça. Vamos agora começar então nossa primeira parte. 1 Reis, vamos fazer a leitura aqui dos versos de 1 a 3. 1 Reis 5, versos de 1 a 3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Até aqui o verso 3. Se quiser acompanhar aí, acompanhe na sua Bíblia. Eu vou deixar sempre o tópico que nós estamos estudando. E esse é o primeiro tópico. Naamã precisava do Senhor. Naamã era alguém muito poderoso. O rei da Síria era Ben-Hadad II. E o cargo de Naamã, comandante do exército, era o segundo no poder. Um homem de prestígio, mas tinha um problema muito sério. Ele escondia, vamos dizer assim, a lepra, que aparentemente estava meio que localizada. No verso 11, aqui ele fala: pensava eu que ele sairia ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria. Sobre o lugar da lepra, da ideia que está num lugar, essa lepra. Mas nós sabemos que essa lepra, que pode começar pequeno, provavelmente ela ia se estender e passar para o corpo todo dele. Ele precisava do Senhor. Só Deus podia curá-lo. E mostrou essa bondade. Aí a gente já começa a entender os propósitos de Deus em Naamã ter sido um homem que levou uma menina de Israel cativa
essa estava na sua casa servindo a sua esposa, e essa menina, provavelmente por servir a Deus, ela não era uma escrava, mas ela era como se uma ajudante mesmo, como uma pessoa especial ali da casa. Tanto que aquela mulher ouviu a voz dessa menina. E o que essa menina fala? Tomara meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A gente percebe aqui essa confiança em Deus de uma menina, um testemunho de fé, e as suas palavras serem tão convincentes a ponto dessa mulher falar com o seu marido. Não era qualquer coisa, né, que a mulher teria coragem de falar com aquele poderoso lá, ainda mais falar para ele pegar ajuda lá em Israel, o inimigo, com um profeta. E se eles não acreditavam em Deus? Naamã precisava do Senhor, Naamã também precisava da salvação. E aqui a gente já pode pensar um pouquinho nessa questão da lepra, comparando com a lepra do pecado. Ele não só estava morrendo porque ele tinha uma doença que poderia passar pelo seu corpo, mas ele estava espiritualmente morto, e se não houvesse cuidado, aquela lepra do pecado ia tomar todo o seu corpo. Lá em Levítico 13, eu não quero me demorar muito, senão a gente fica aqui no versículo 3, mas a hora que chegar a hora a gente para, se não tiver chegado no versículo 19. Mas se você pegar lá em Levítico 13, há uma explicação a respeito da lepra, e alguns detalhes da lepra dá para fazer um paralelo bem próximo da questão do pecado. Por exemplo, no verso 3 de Levítico 13, fala lá sobre a questão da lepra, ela não ficar apenas à superfície, mas atingir camadas mais profundas, que é o que o pecado faz. Fala sobre se espalhar, que é o que o pecado faz, verso 7. Fala sobre contaminação, que é o que o pecado faz. Verso 45 de Levítico 13, contaminação no sentido de que você é um pecador, você influencia outras pessoas ao pecado. Isola, verso 46, falando sobre a lepra. Da mesma forma, o pecado, ele causa um mal e ele vai nos isolar, nos separar, principalmente de Deus. E assim, outros detalhes aqui. Então, esse é o primeiro tópico. Naamã precisava do Senhor. Agora vamos ler de 4 a 10. Buscando o Senhor. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão,
e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então, o primeiro tópico, Naamã precisava do Senhor. Segundo tópico, buscando o Senhor. Naamã precisava de permissão, ele não poderia simplesmente, como um oficial, eu vou lá para Israel, lá, procurar uma cura lá com o profeta. E ele vai falar então com o rei. E o rei prontamente diz, vai logo, e ainda vou te dar uma carta para quando você chegar lá, tudo se resolver. Agora a gente percebe vários erros aqui. A menina só disse que ele tinha que procurar o profeta, né? Procurar lá o profeta. Diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Bem explicadinho, né? O profeta que está em Samaria. E o que eles fizeram? Primeiro, aqui fala que ele partiu levando 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. É como se houvesse a necessidade de comprar alguma coisa, de pagar alguma coisa. Outra coisa, a carta foi direcionada ao rei. A carta dizia aqui, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Quem? O rei. Mas o rei que iria curar? Não, era o profeta. E aí então a gente vê o rei de Israel desesperado, né? É o tal do Jorão lá. Ele fica desesperado. Ele fala, quem sou eu para curar alguém? E outra coisa, essa história de paz, isso aqui é uma armadilha. Eles querem me provar para que eu seja condenado, para que eles venham e entrem em guerra contra mim. O verso 8 diz que ouvindo Eliseu, ouvindo como? Se Eliseu estava lá na Samaria dele lá. Deus ouve tudo, todas as coisas, né? A gente já ouviu outras passagens falando que Eliseu estava escutando tudo. Ele ouve e vai até o rei e fala, deixa-o vir a mim, saberá que há profeta em Israel. Então a gente vê aqui como que é o povo sem Deus. Embora ele estivesse buscando o Senhor, nós vamos ver daqui a pouquinho, um pouquinho mais a respeito disso, estavam buscando de forma equivocada, achando que eles esperavam presentes, achando que era o rei que iria curar. E a gente percebe que o homem sem Deus, 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não aceita as coisas que lhe são ocultas. Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Mas ele está buscando, né? Está buscando o Senhor. Vemos aqui também, por parte do rei Jorão, uma total inexperiência. Ele poderia aproveitar essa oportunidade para buscar a paz. Eu acho interessante, né? Falando sobre guerras, né? Desde aquela época, Israel, a Síria, aqueles países em guerra. Então não é de hoje que eles, no lugar de buscar a paz, um fica querendo mais o mal do outro. Mas o rei sabia quem era Eliseu, e acredito então aqui que a palavra de Eliseu foi o suficiente para ele ver uma saída. Mas o rei não queria uma saída de paz, o rei não queria uma saída de salvação, o rei queria apenas se livrar de um problema. Eliseu chegou para resolver o problema dele, ele ficou tranquilo, né? Resistindo ao Senhor, apenas o 11 e o 12. Naamã, porém, 2 Reis 5, 11 e 12. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele
sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar os rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação, resistindo ao Senhor. Já disse que eles, tanto o rei como Naamã, já não agiram com muita sabedoria, no sentido de que eles pediram para o rei a cura, levaram presentes. Mas eles não só tinham essa mentalidade de honrar, né, de presentear, de achar que o outro precisa de presente para fazer alguma coisa, como ele também tinha uma mentalidade de que ele era um homem muito importante, e homens muito importantes são sempre bem recebidos. Nós estamos aqui na igreja, de repente chega uma pessoa lá, entre aspas, muito importante, às vezes o pastor tem que dar um aviso, né? Contamos aqui com a presença do Senhor muito importante aqui, né? Ou, em algumas situações, pessoas são muito importantes e elas são muito elogiadas, são muito presenteadas. O mundo age assim e muitas vezes nós também, infelizmente, em algumas situações. Mas o que mais que ele fez de errado aqui? Primeiro, Eliseu não recebeu, e a gente poderia pensar, mas por que Eliseu, não custava Eliseu receber? Mas Eliseu já conhecia o coração de Naamã e estava provando. Ele precisava da cura, mas ele precisava se humilhar. Tanto em não recebê-lo, como mandar ele se banhar naquele rio lá, que aparentemente não era o melhor, era uma forma de humilhar. Já pensou o Naamã chegando lá e alguém perguntando para ele, como que foi lá? E ele tendo que falar, eu banhei naquele rio sujo lá, né? Então era uma humilhação até nesse sentido. E o que é curioso é Naamã descrever os passos de como ele pensava, como ele acreditou que Deus deveria agir. E essa é a parte que eu mais gosto dessa mensagem, gente. Como ele pensava. Verso 11 aqui diz, por-se-ia de pé. Eliseu chegaria perto deles, colocaria de pé, invocaria o nome do Senhor, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Quantas vezes, irmãos, nós pensamos assim com o Senhor? Nós oramos a Deus, e nós já imaginamos como que Deus tem que fazer. Então Deus vai resolver esse problema meu desse jeito, vai acontecer assim. Primeiro Ele vai arrumar isso, depois Ele vai fazer assim, e aí Ele vai daquela forma e vai tudo se resolver. Tem uma fala de Moody sobre este versículo. Ele diz, Naamã já havia determinado por sua própria conta de que modo o profeta deveria curá-lo e se zangou pelo fato de o homem de Deus não seguir os seus planos. Como que Eliseu, um profeta, não faz dessa forma? O profeta tinha que fazer isso. Ele tinha que ficar de pé, invocar a Deus, colocar a mão no lugar e falar, está curado, e está curado. Que coisa, né? E aí o Moody faz uma pergunta, por acaso é diferente nos dias de hoje? E para piorar, o profeta, além de não recebê-lo e não fazer o que ele imaginava, ele manda ele mais 50 quilômetros para trás para se lavar num rio. E Naamã fica indignado, por isso que esse tópico é resistindo ao Senhor. Quantas vezes
nós queremos que Deus faça de uma forma e Deus fala, não, vai ali. Aí você fala, ali naquele rio? 7 vezes? Ficou indignado. Ficou indignado com a situação. Seguindo, confiando no Senhor, de 13 a 15. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no rio Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse. Só até aqui, né, a parte B, parte A do verso 15. Deus usou uma menina para falar com a mulher do Naamã, para que seu coração tocasse, para que ele resolvesse ir para lá. E agora Deus está usando os seus servos, que deram um conselho. Algo difícil ou impossível? Pedir algo difícil ou impossível? E não era tão difícil assim, né, gente? Para uma cura, quando a gente está doente, se mandar a gente comer abobrinha picada em 4, seja o que for, né? Para curar, eu faço qualquer negócio. Sabemos e dissemos há pouco que isso era uma prova de fé, um ato de humilhação. A fé, ela conduz à obediência. Fé que não conduz à obediência não é uma verdadeira fé. E ele estava sendo provado ali por Deus, pelo profeta. Uma questão aqui que podemos levantar é a importância de nós anunciarmos, de nós darmos conselhos. Tem uma frase aqui que eu não li, falando a respeito da menina. Deixa eu voltar na frase da menina aqui. Suas palavras são tão convincentes que a mulher contou ao marido, o qual, por sua vez, informou o rei. A frase é: nunca subestime o poder de um simples testemunho, pois Deus pode pegar as palavras dos lábios de uma criança e levá-las aos ouvidos do rei. Bonito, né? Testemunho, palavra, conselhos. Se a pessoa não ouvir seu conselho, mas não se feche quando há uma oportunidade. Já pensou aquela menina vendo o Naamã doente lá e fala, poxa, tem cura. E aquela menina foi de fé. A gente leu que Jesus disse que foi o único caso de cura por Eliseu. Eliseu não era um curandeiro, né? E agora, os seus servos, né, fizeram aquela viagem, a viagem que era 160, 150 quilômetros, e agora mais 50. E o seu servo falou, já estamos aqui, vamos lá. Vamos lá. Então ele confiou a partir do que foi dito pelos seus servos. Deixa eu voltar lá para o confiando no Senhor. Devemos então aconselhar. Isaías 1,18 diz, vinde, arrazoemos, e diz o Senhor. Esse arrazoemos aí é essa ideia de conversar, de dar a sua opinião.
Agora a gente percebe Naamã já dando o seu testemunho público. Volte lá para o verso 15. Esse é o último tópico. Servindo ao Senhor. As palavras de Naamã: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. A gente falou aqui, né, que ele recebeu os conselhos dos oficiais. E o verso 14 mostra o momento da cura. Mergulhou 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, a palavra de Eliseu. A carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. É interessante notar aqui essa semelhança com a questão da salvação, com o nascer de novo. Mateus 18,3 diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E essa cura física, ela tem uma grande representação da transformação, que ele sai diferente ali da cura. Diferente porque não tinha mais a doença, diferente pelo seu testemunho. As palavras dele não são simples palavras. Ele acredita, crê, e existe um Deus em Israel. Existe um Deus em Israel. (15b a 19). Falta esse pedacinho aqui, né? Vamos ler? O 15b a gente já leu. Pode passar. 2 Reis 5,15. Está no 11. A parte B a gente já leu. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites um presente do seu servo. Vamos lá. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Eliseu aqui, né, não aceitando o presente. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Sobre o presente, Naamã oferece presentes a Eliseu. Queria recompensá-lo. Aí haveria alguns problemas, né? Você recebeu um presente, parece que você é o responsável pela cura. Foi Deus que deu a cura. Receber o presente faria com que Naamã também pudesse pensar que ele teve alguma participação na cura, porque ele deu um presente, porque ele quase que vão comprar a minha cura. Eliseu não quis qualquer presente. A gente tem vários exemplos assim. Abraão recusa presentes do rei de Sodoma, Gênesis 14, 17 a 24. Daniel recusa a oferta do rei, Daniel 15, 17. Pedro e João rejeitaram o dinheiro de Simão, Atos 8, 18 a 24. Infelizmente, a gente tem vários exemplos de profetas atuais aceitando dinheiro para tudo, né?
recebendo dinheiros e mais dinheiros, e aí eles falam que é para a obra do Senhor, mas é para a obra do Senhor e eles estão enriquecendo cada vez mais, né? Eliseu não quis esse dinheiro, nem para a obra do Senhor, nem para nada. Essa é a primeira parte aqui que a gente percebe. Na sequência, a gente vê aqui ele falando sobre levar terra. Naamã quer levar terra de Israel lá para onde ele morava. Essa ideia de levar terra é um pouco da questão dos pensamentos da época. Na época, os deuses de uma nação habitavam na terra. Então a ideia dele vir embora, ele como se ele deixasse o Deus para trás, o Deus de Israel. Eu vou levar essa terra, eu estou levando Deus comigo. É uma ideia assim estranha, mas demonstra também um testemunho. E quando ele fala aqui sobre essa questão dos sacrifícios aqui, do Deus Rimon, o que ele está falando? Ele está pedindo um perdão antecipado e dizendo que ele continuaria trabalhando. Ele não ia deixar o seu cargo. E dentro do seu cargo ele acompanhava o rei. E esse rei era um adorador de Rimon, um adorador de ídolos, e ele acompanhava. E aí ele fala, olha, eu vou lá, caso ele encoste na minha mão, ou se ele se curvar e eu tiver que me curvar com ele, meu coração é de Jesus. E se a gente visse uma história dessa nos dias de hoje, talvez autoritativamente, saiu uma palavra bonita, né? A gente falaria, abandona seu emprego, segue agora só Jesus, vem morar em Israel, né? E Elias disse, voltei para Elias, Eliseu disse, vai em paz, dá o seu testemunho lá, prega lá, não abandone o seu trabalho. Se a gente for sair do mundo, né, irmãos, a gente tem que mudar a nossa atitude, mas a gente convive em meio de pessoas que estão praticando idolatria, praticando o pecado. E às vezes a gente tem que estar em certos lugares, mas o nosso coração não precisa estar lá. Então é uma parte bonita também aqui dessa passagem, mostrando o que acontece. Concluindo, o Senhor não deu apenas a vida nova a Naamã, mas também um propósito novo e um ministério novo, uma transformação total. Transformação que nós falamos é uma transformação da graça. Um homem que tinha levado cativo meninas como escrava. A gente poderia dizer, né, como programas de policiais da tarde, tem que morrer, pena de morte. Mas Jesus deu a graça para aquela pessoa. Naamã adquiriu um novo propósito de vida e nós vamos ver na sequência que Geazi perdeu o seu ministério. Esse Geazi que já fez algumas coisas erradas, ele faz algo tão terrível. E na sequência nós temos uma história de um machado aqui, flutuante.